E aí, tá ligado? Bem-vindos ao canal da Juventude da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Por aqui você vai encontrar muito conteúdo, Bíblia, brincadeiras e papo cabeça. Mas o que nos resta mesmo é saber de você. E aí, tá ligado? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou muito feliz com esse vídeo porque eu estou tendo a honra, o privilégio de estar aqui com um grande amigo que eu tenho, um grande irmão que eu ganhei aqui nessa minha mudança para o Jaboticabal, mas calma aí que já a gente vai apresentar ele aqui para vocês. Mas antes eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botãozinho. Se você ainda não deu um likezinho aí, por favor, dá esse joinha aí, vocês vão ajudar muito a gente. Compartilhe com seus amigos, eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito legal. Então, não dá bobeira, compartilha com geral, dá o like, se inscreva aqui, ativa esse sininho que está aqui também para você receber notificações sempre que a gente estiver mandando conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá! Estamos aqui no nosso tema mensal, que é uma pergunta, né? Jesus flopou? É uma pergunta muito séria, né? Uma pergunta muito importante para a gente se fazer nesse momento da história que a gente vive. Mas antes de falar sobre isso, eu quero apresentar esse irmão que está aqui do meu lado. Mano, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Iago. E antes da gente bater esse papo, mano, fala pra galera aí quem é o Iago, como que você apareceu aqui, fala aí, cara. Legal. Gente, prazer, meu nome é Iago, eu sou da cidade de Monte Alto, não só aqui de Jaboticabal, uma cidade próxima, 16 quilômetros daqui. E pela graça de Deus eu tive contato com a Igreja Batista Livre, tenho alguns amigos em comuns aqui, algumas famílias que nós somos próximos. E dentro desse contato com esse pessoal, tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o Lude, uma pessoa muito joia, um amigo verdadeiro, e que a gente tem o privilégio de caminhar e que tão logo mais vai ser meu padrinho de casamento também. É verdade, cara. Daqui a alguns meses esse vídeo vai ficar pra trás, já vai falar, cara, eu já sou casado. Exatamente, eu sou casado. E eu sou seminarista ali na primeira igreja batista em Monte Alto, sou membro ali da igreja, fui enviado ao seminário em 2019, quando a igreja reconheceu o meu chamado, e ali então fez todo o processo de envio. Como que é o nome do pastor lá? Pastor Joel. Pastor Joel, obrigado Pastor Joel por liberar aí a joia de vocês, benção, aí a benção. E desde 2019 estou concluindo, né? Na verdade é um mestrado em divindade, um Masters of Divinity. Então a gente está terminando aí, cabe esse ano pela graça de Deus. Estamos só na reta final, preparação de entrega de monografia. E foram 4 anos, cara, de estudo ali. Depois de já ter passado pela formação acadêmica ali na faculdade, sou formado em Direito pela Universidade de Araraquara, formei no ano de 2018. E 2019 já fui para o seminário. Foi algo assim, totalmente do Senhor, porque eu recebi uma bolsa integral para poder estudar no mestrado ali, no seminário, poder se desenvolver. Então foi, de fato, condução do Senhor todo esse processo ali. Então, E para quem não sabe, você estudou em Atibaia, né? Isso, o seminário fica em Atibaia, ele é da primeira igreja batista em Atibaia. Ele é um seminário um pouco diferente dos seminários comuns ou tradicionais, se é assim que a gente pode dizer, né? Porque a ênfase dele, além de ser teológica e voltada à palavra do Senhor, a gente tem o estudo das línguas originais, mas também ele tem a imersão nos ministérios. Legal. Então a gente pode participar e vivenciar a vida da igreja dia a dia. Então nossas aulas eram de terça a sexta e os sábados e domingos nós tínhamos os ministérios da igreja. Nós participávamos de ministérios da igreja onde a gente poderia aí se desenvolver e aprender ministerialmente. Então a gente passava por todo tipo de ministério. A questão da gravação, da mídia, o som, o estacionamento, a gente também passava pelos adolescentes, pelos jovens, tinha alguma ali participação no culto também. Então foi algo assim muito bom em que a gente pôde aprender e se desenvolver na vida da igreja. Porque
ser pastor é isso, né? Você está inserido na vida da igreja e participa da vida da igreja. Perfeito, perfeito. Isso é muito legal porque geralmente eu conheço muitos seminaristas que foram para seminários assim, renomados, enfim, grandes, e a ênfase é tanto ali na parte acadêmica que se esquecem da parte prática da vida da igreja ali e tal. E aí você vê muita gente desistindo, desanimando no ministério por focar tanto nessa parte acadêmica e se esquecer que, cara, a igreja é um relacionamento, é a vida ali na prática comum, né? Isso é muito importante. Uma das ênfases ali e dos jovens lá e da igreja em si como um todo é justamente um relacionamento intencional. Não é só você perguntar, e aí, tá tudo bem? Mas não querendo a resposta. Não, olha, não tá bem. O que não tá bem? O que eu posso dar com você? Como que a gente pode caminhar junto a isso? Então isso é fantástico, é você se envolver mesmo com a vida da igreja e das pessoas. Perfeito, perfeito. Bom, então antes de falarmos sobre o Evangelho de João, que eu vou deixar aqui para o Iago passar um pouco dessa ideia para vocês, eu quero falar um pouco sobre os 3 primeiros evangelhos aí, os primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas são os evangelhos chamados sinóticos. Mas por que eles são chamados sinóticos? Bom, eles são chamados sinóticos por conterem mais ou menos o mesmo conteúdo. Eles têm as mesmas histórias narradas. Muitas vezes as histórias são contadas na mesma sequência, na mesma forma, na mesma estrutura ali, né, de palavras. E esse termo sinótico significa ver na totalidade, ok? Então, se a gente entende que o termo sinótico significa ver na totalidade, a gente consegue entender que se nós lermos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós conseguimos ver na totalidade os passos, a vida de Jesus aqui na Terra, as histórias, os milagres, tudo que Jesus viveu aqui na Terra, ok? Então, só para passar um breve resumo aqui para vocês, no livro de Mateus, Jesus é apresentado como o novo Moisés, ok? Um Jesus que vai de encontro aos judeus e leva eles ao povo judeu com uma mensagem fundamentada ali na tradição judaica, ok? O livro de Marcos retrata Jesus como salvador do povo, não um imperador romano, mas um Jesus, um homem, filho de Deus, que veio para salvar ali a humanidade, tá? E no livro de Lucas, a gente percebe alguns detalhes, alguns traços mais íntimos de Jesus. É um livro que retrata muito a humanidade de Jesus. O livro de Lucas retrata muitos milagres de Jesus, né? Lucas era um médico, então dá uma certa ênfase ali aos milagres de Jesus, aos feitos de Jesus, mas sempre mostrando o lado humano, a compaixão, a misericórdia ali de Jesus com as pessoas, tá? E aí, nós vamos falar agora do Evangelho de João. E aí, eu vou pedir pro Iago aqui dar um panoramazinho aí do livro de João, tentei resumir aqui para te deixar mais livre aí, mano, mas fala pra gente um pouco aí sobre o Evangelho de João, quem foi João, quem escreveu, dá esse panorama pra gente aí. Vamos lá então. O Evangelho de João é um evangelho que ele inspira a fé. Você já colocou aqui, ele é um evangelho um pouco diferente dos outros. O Evangelho de João ele tem o seu objetivo bem declarado e bem definido no próprio livro. Ali na parte final do livro, lá no capítulo 20, versículo 31, João vai falar o porquê que ele escreve o seu Evangelho. Ele vai dizer: estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha o propósito. Toda vez que a gente encontra para crer nas Escrituras, ele indica um propósito. Então, para que a gente tenha vida em Cristo, para que a gente tenha a vida eterna em Cristo, crendo nele, sendo resgatado por ele. E é interessante porque, assim como todos os evangelhos, ele é focado na vida de Jesus, em falar da sua própria vida, da pessoa de Jesus, do seu ministério, mostrando quem ele é, mostrando que ele é de fato o Messias prometido,
ele é o Filho de Deus, mas de uma forma diferente, por exemplo, do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele é dividido em duas formas. A primeira parte, nós vamos ver os relatos mostrando a divindade de Jesus. E a segunda parte, nós vamos ver a obra de Cristo. Então, a primeira parte, a gente vai fazer a seguinte pergunta: quem é Jesus? E a segunda parte, a gente vai responder essa pergunta: o que ele veio fazer? Então, a gente consegue ver essa divisão. Como se fosse um contraponto, uma Exato, coisa complementando. Exatamente, a gente consegue ver justamente isso no Evangelho de Marcos. Já que no Evangelho de João, é para que os judeus creiam que, de fato, Jesus é o Messias. Ele, de fato, cumpre a promessa de que o descendente da mulher viria e veio e esmagaria a cabeça da serpente e esmagou a cabeça da serpente. É justamente para isso que o Evangelho de João foi escrito, para que as pessoas daquela época, judeus, especificamente o povo de Deus, povo separado de Deus, crescem em Jesus. Esse é o propósito. Algumas características e detalhes que existem no Evangelho de João. A gente vai ver que o Evangelho de João é permeado, do seu início ao fim, ficando aqui um pouco redundante, entre contrastes, amor e ódio, luz e trevas, de baixo e de cima. Vamos ver também a questão de vida e de morte, nós vamos ver verdade e mentira, entre outros contrastes. Assim também como o Evangelho de Marcos, João ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vamos ver João concentrado em mostrar o ministério terreno de Jesus. Ele vai focar nos sinais que Jesus fez, ele vai focar nos milagres que Jesus fez. Então a gente pode caracterizar essa primeira parte como o livro dos sinais. Já a segunda parte, que vai do capítulo 13 até o capítulo 21, vai especificar sobre a obra de Jesus na cruz. Ali vai focar sobre as últimas palavras de Jesus, o seu discurso final até a cruz, vai mostrar a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Então, nós vemos essas duas partes bem distintas no Evangelho de João. Quem foi João? O Evangelho, na verdade, de João, ele é um evangelho autônomo, mas dentro do Evangelho de João há indícios e fortes características de que tenha sido João, discípulo de Jesus, e uma característica muito importante que esse discípulo era chamado é que ele era o discípulo amado. E dentro desse evangelho, nós vamos ver diversas evidências de que João era esse discípulo. A gente vai ter ali capítulo 13, versículo 23, a gente vai ter capítulo 19, versículo 26 e 27, capítulo 20, do 2 ao 10. A gente tem diversos relatos de que esse era João que de fato escreveu o seu evangelho. E um autor que tem um comentário bíblico a respeito do Evangelho de João, chamado Leon Morris, ele vai falar algo muito interessante a respeito do Evangelho de João. Eu vou ler aqui para vocês, que eu deixei anotado. Ele fala o seguinte: eu gosto da comparação do Evangelho de João com um poço no qual uma criança pode caminhar e um elefante pode nadar. É ao mesmo tempo simples e profundo. É tanto para quem está iniciando na fé, quanto para quem já é maduro. O seu apelo é imediato, ele nunca falha. Cara, isso é maravilhoso, isso é belo. Porque tanto aqueles que estão iniciando na fé podem encontrar aqui as verdades sobre quem é Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o verdadeiro Deus, tanto no, olha, eu estou conhecendo a Cristo, aquele primeiro amor, como, poxa, eu já conheço a Cristo e aqui eu posso não pegar, aqui eu estou seguro. Isso é algo maravilhoso da nossa fé, para o desenvolvimento da nossa fé. Cara, eu acho isso perfeito, porque foi um bom ponto, porque se a gente parar para pensar, o relacionamento com Jesus, a nossa caminhada com Jesus é um pouco assim. Ao mesmo tempo, é um poço como uma criança pode andar, mas também profundo como um elefante pode nadar. Ao mesmo tempo denso, profundo, mas também é algo que a gente consegue, não é tão difícil assim, né, de estar envolvido. Isso é perfeito. A gente pode se desenvolver. Exatamente. A partir do que a palavra fala é algo maravilhoso. Eu acho que retrata bem, não só o livro de João, mas eu acho que a nossa
a nossa caminhada aí com Cristo. Então, ó, a gente vai começar aqui então a falar sobre os versículos que a gente tem usado como tema aqui para o mês, tá? A gente está usando o capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 1 ao 14, ok? Então, ó, a gente vai dar uma destrinchada aqui, a gente vai tentar passar um pente fino aqui nesses versículos para a gente poder contextualizar vocês aí do que está sendo tratado ali nesses versículos, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar aqui pelos versículos de 1 ao 5, beleza? O videomaker vai colocar aqui para vocês aqui os versículos, essa passagem. E aí, mano, eu queria saber de você o seguinte, o que a gente pode tirar desses primeiros versículos, desse começo aqui de capítulo aqui? Porque a gente vê algumas coisas ele dizendo, por exemplo, o verbo se fez carne e tal. O que significa tudo isso aqui, mano, pra gente? Cara, perfeito. Na primeira perícope nossa, como nós chamamos a divisão ali inicial, que vai do 1 ao 5, nós vamos ver logo no início, no princípio era o verbo. Por que João ele se preocupa em colocar verbo aqui? Qual que é o objetivo dele em colocar verbo aqui? João ele vai utilizar essa palavra verbo, que no original do grego é o logos, que também é traduzido por palavra, para fazer referência direta ao início de tudo. Ele vai remeter lá a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E como as coisas foram criadas. Então, se a gente for lá em Gênesis 1:1, a gente vai ver a criação ali, especial no capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver, e Deus disse e assim aconteceu. E Deus disse e assim aconteceu. Então, as coisas foram criadas por meio da palavra de Deus. Deus falou e assim aconteceu. E é muito interessante que João ele vai apresentar Jesus aqui dessa forma, ele sendo o verbo, mostrando que por meio dele, Deus criou todas as coisas. É isso que ele vai falar no verso 3. Olha o que diz o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Ou seja, sem Cristo não haveria nada, não haveria criação, não haveria ser humano, não haveria os animais, não haveria as árvores, flores, não haveria criação. Tudo foi feito por meio de Cristo. E olha aqui também nessa primeira passagem, nessa primeira fala de João, nós temos a afirmação central do Evangelho de João. A palavra, Jesus Cristo, a palavra, não somente revela Deus, ele é o próprio Deus. E por que João ele vai utilizar essa palavra aqui, o Logos, né? O verbo de Deus, ou a palavra de Deus? Ele vai falar isso porque, para os gregos, a palavra Logos, na nossa tradução em português, que é traduzida pelo verbo, ela dá sentido ao universo, ela dá coesão à vida, ela traz um significado. Já para os judeus, o Logos é a palavra do Senhor. Eles aprenderam por meio da palavra do Senhor. Então é a expressão de sabedoria, é a expressão de poder criativo de Deus. E na época de Jesus, o Logos ele era visto como algo procedente de Deus, algo vindo de Deus. Então por isso era dotado de personalidade divina. O próprio Jesus é o próprio Deus. Então é isso que nós temos nesse primeiro plano aqui, nessas primeiras afirmações de João. Tudo que existe foi criado por Deus. E isso salienta, dá embasamento, mostra, aponta para a divindade de Cristo. Mostra para quem Cristo é, o próprio Deus. Porque a criação ela é uma atividade específica de Deus. Somente Deus pode criar. Então, portanto, tudo que existe vem por meio de Jesus. O Novo Testamento concorda com isso. O próprio apóstolo Paulo vai concordar com isso. Em Colossenses 1, 16 e 17 vai falar, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as invisíveis, tronos, soberania, principados, potestades, tudo que existe foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas subsistem, ou seja, só existem por causa deles que estão apoiadas nele.
É legal. Essa palavra logos a gente pode entender que se a gente puder definir como uma frase, né, a expressão perfeita de quem Deus é. É isso que Hebreus vai falar, né? Hebreus 1:2 vai dizer que nesses últimos tempos Deus falou por meio dos profetas, mas também falou por meio do seu Filho, Jesus, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E é legal assim que esse papo ele leva a gente a pensar um pouco sobre a Trindade e tudo mais, que aí já é um outro. A gente pode falar disso no outro assim, vídeo, porque cara, demanda um tempo maior, uma explicação maior. Não é algo simples de se explicar. A Trindade é algo complexo, tá? Só um lampejo aí. Como uma mente finita vai compreender algo que é eterno? Não tem jeito. Então, só para dar um lampejo. Então, a continuação aqui do verso 3, que são o verso 4 e 5, ela é fantástica. Porque ela vai nos mostrar que somente em Jesus nós temos a possibilidade e é possível nós termos uma nova vida. Assim como na criação, Deus dá vida aos seres criados, agora o Logos de Deus, o Verbo de Deus encarnado, ele oferece a essas criaturas a possibilidade de nova vida por meio do novo nascimento. A humanidade em Cristo é gerada novamente. Somente Ele pode trazer essa vida. Então ele vai falar no verso 4 e 5. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus termina essa sessão primária aqui de forma maravilhosa, de forma esplêndida. Porque ele vai nos dizer justamente isso, que a luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la e nunca conseguirá. Porque Cristo venceu na cruz, Cristo derrotou a escuridão, Cristo derrotou o poder das trevas, Cristo tem poder sobre todas as coisas e nada contra ele pode prevalecer. Ou seja, a luz que é Jesus tem mesmo de nos trazer salvação. João ele fecha essa primeira parte de maneira maravilhosa. É legal porque ele começa falando que Jesus deu início à vida lá atrás. Exato. E ele fecha dizendo, olha, ele veio para dar uma nova vida. Então fantástico, cara. Vocês caíram, vocês estão em pecados. Isso a gente está trazendo inferências pensando no todo, né? Sim, vamos pensar no todo do Evangelho, né? Então é algo muito belo aos nossos olhos. Cara, demais. Legal. E aí, cara, a gente no versículo 6, a gente vê relatar aí a história de um tal de João, né? Citar um tal de João aí. Eu queria saber, cara, quem foi esse João? Quem é esse camarada aí que está sendo citado pra gente aí? Muito legal. O João, que a palavra que está citando, não é o João autor do Evangelho. João que é citado aqui é João Batista, profeta do Senhor, que havia sido prometido no Antigo Testamento, que viria e prepararia o caminho até Cristo chegar. Deus envia João para anunciar a vinda de Cristo, para anunciar que Jesus veio ao mundo, que Jesus chegou ao mundo e para o povo, recebê-lo. Então, ele vai mostrar que de fato Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o Messias prometido, que haveria de vir e veio. Só que é muito interessante que nos evangelhos que nós acabamos comentando, nós vamos ver que algumas pessoas elas relutam em seguir Jesus e permanecem seguindo João. Só que João ele vai falar que ele não é Jesus. Não é para as pessoas acreditarem nele como se ele fosse o Messias. Marcos vai relatar que João diz que ele não é digno de desatar as sandálias de Jesus. Ele não é o Messias. O seu papel, a função principal dele era, de fato, anunciar a vida de Cristo e preparar o caminho para ele. No final do capítulo nosso, do verso 19 ao verso 34, se quem quiser acompanhar aí depois
ler nas suas casas, vai tratar a respeito disso, vai especificar a obra de João Batista, né? O preparo dele até que Cristo venha, assim como também os outros evangelhos. É muito doido. Eu acho que essa figura de João é muito importante pra gente, cara, porque a gente vê e é muito sério isso. A gente vê pessoas querendo tomar o lugar de Jesus. Assim, pessoas, assim, pro nosso português claro, assim, pessoas insignificantes, cara. Pessoas, assim, que não tem nem tanto assim, sabe, pra oferecer, querendo tomar o lugar de Jesus. E caras como João Batista, se dizendo não dignos de, sabe, é algo muito forte pra gente. Eu acho que isso faz a gente também relembrar quem somos, quem realmente somos. Nós não somos a luz, cara. Nós não somos... A parada é refletir a luz de Jesus. A luz não tá... É pesado falar isso, tá? Nós não somos a luz. Não, nós somos a luz, mas a gente na verdade reflete uma luz que é muito maior, mais forte, cara. Olha que interessante, a gente estava falando da criação agora há pouco, certo? E um dos propósitos para que o homem foi criado é refletir a glória de Deus. Como que nós vamos refletir a glória de Deus estando em pecado? Somente Cristo vindo, pagando o preço dos nossos pecados, nos lavando, nos tirando o pecado, fazendo com que, vamos pensar, o espelho seja limpo para que a gente possa testemunhar de Cristo, certo? Só que aí a gente vê, e dentro das próprias igrejas a gente vê isso, pessoas querendo tomar a primazia de Jesus, querendo tomar o lugar de Jesus. Não só membros, mas também pastores, o que nos deixa extremamente tristes, porque quer tomar um lugar, uma posição que não pertence, que só pertence a Cristo. Exatamente. E eu acho que essa é a causa de vermos tanta corrupção na igreja, tantos problemas fortes, pesados. A gente tem acompanhado recentemente uma grande igreja sendo exposta a tantos escândalos. E se a gente for a fundo em muitas igrejas, cara, infelizmente, assim, a gente vai ver muita sujeira, muita podridão. E tudo porque pessoas querem ser Jesus. Querem tomar algo de Jesus que não nos pertence. Querem tomar um lugar que não é, cara, sabe? Então, eu acho que João, ele vem pra mostrar pra gente o nosso lugar. Eu vejo muito isso. É muito interessante, gente. Não sei se a gente vai passar, eu creio que sim. Na próxima sessão, de 10 a 14 ali, a gente vai ver João, o autor do livro, falando a respeito disso. Isso não, já vamos falar disso. A respeito disso. A gente já pode até entrar nesse ponto. E aí a gente entra até no ponto central aqui que a gente tem falado, nessa questão se Jesus flopou ou não. Pra quem não sabe, pra quem é mais velho e tá assistindo esse vídeo, gente, eu precisei pesquisar o que era flopar, porque eu não sabia. Mas vamos lá, flopar, o que significa flopar? Flopar significa que algo que estava planejado não deu certo, sabe? Tipo, um fracasso, flopou, entendeu? A gente tava esperando, a gente ia fazer uma festa para 1000 pessoas, apareceram 10, flopou a festa, entendeu? A gente ficou, enfim. Mas a gente vai entrar um pouco agora nesse tema, no tema central, talvez, do nosso papo aqui, porque nesses versos, acho que no verso 11, ele diz que Jesus não foi conhecido pelos seus. Então, vamos falar um pouco disso, cara. O que você entende desses versos aí? Legal. Vamos pensar nessa passagem como um todo, né? Nessa parte a gente vai ter o resumo do Evangelho de João. Então aqui a gente vai ver que Jesus veio para algumas pessoas, especificamente para aqueles que são seus. Quem que são seus? Se a gente for pensar, o povo escolhido, os judeus, o povo de Israel. Mas os seus não reconheceram que estavam diante dele a verdadeira luz. Estavam diante deles o Criador, o Messias, o ungido de Deus, o prometido. E olha que interessante que o verso 10 ele vai falar que o verbo estava no mundo. Mas essa palavra mundo aqui, ela quer se referir ao quê? Essa mensagem aqui.
o Evangelho de João. Se a gente for analisar e olhar todo o Evangelho de João, nós vamos ver que o mundo aqui está se referindo à humanidade. João ele abre esse conceito. Embora o mundo fosse criado como algo bom, nesse momento ele é hostil, porque o pecado já havia habitado na humanidade, já havia entrado na humanidade. E ele é hostil a Deus justamente por causa do pecado da humanidade. A gente vai ver nos evangelhos Jesus dizendo que o poder das trevas controla esse mundo, que as trevas elas não compreendem quem é Jesus, que as trevas não recebem a luz. Como nós vimos, são os contrastes, luz e trevas. Então, nesse ponto aqui, o mundo está morto e ele precisa de vida. Porém, odeia aquele que pode trazer a vida. Eles rejeitam aquele que pode trazer a vida. Então, parece que nesse verso de número 11, o autor aqui, João, ele está exemplificando o que ele disse no verso 10. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. As pessoas não receberam Jesus. O povo de Israel, a nação santa, escolhida por Deus para se relacionar com Deus, eles, no entanto, preferem rejeitá-lo do que o receber. E foi assim até a cruz. Pedro, lá no discurso em Atos 3, vai falar no seu discurso direcionado ao povo israelita. Povo israelita, vocês entregaram Jesus a Pôncio Pilatos quando Pôncio Pilatos iria soltá-lo, mas mesmo assim vocês decidiram entregá-lo a Pôncio Pilatos. Para quê? Para ser crucificado. Solta Barrabás, crucifica Jesus. O mundo é hostil a Jesus. E não é só no tempo de Jesus, no nosso tempo também. A gente vai ver isso. E vai ser assim até Cristo voltar. Quando então ele vai reinar eternamente. Hoje ele já reina, graças a Deus por isso. Mas vai chegar o tempo em que todo joelho se dobrará. Toda língua vai confessar que Cristo é Senhor. Então, o que nós vemos aqui é que o ser humano ele é incapaz. Ele não tem capacidade nenhuma de conhecer a Deus pela própria força. É o que nós chamamos de depravação total. Nós não conseguimos conhecer a Deus. Nós o rejeitamos na nossa natureza pecaminosa. Não tem como. Algo morto pode escolher alguma coisa? Não pode. Somente através da vida gerada, é que nós conseguimos desenvolver. E é apenas por meio da renovação divina que nós temos em Cristo Jesus que é possível conhecer a luz, seguir o caminho da luz e entrar na família de Deus. É o que ele vai dizer no verso 12. Mas todos os que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Somente crendo em Cristo é que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Não há outro caminho. Não tem outro caminho. Não, é justamente isso que eu ia te perguntar, era a última pergunta que eu ia fazer para vocês. Como nos tornar filhos de Deus no meio disso tudo? Pensando no cenário de que alguns não o reconheceram, mas como fazer essa mistura e dar certo, fazer esse contraponto aí? Somente por Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O próprio João vai escrever as palavras de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Somente crendo em Cristo. Somente quando nós somos regenerados. Para que assim então, por meio do seu Espírito, nós temos a consciência da justiça de Deus, do juízo de Deus e do nosso pecado, é que nós então reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E olha que interessante, nós sempre fomos criados e sempre ouvimos o jargão. Peraí, eu preciso de descanso porque sou filho de Deus também. A palavra que deixa bem clara que nem todo mundo é filho de Deus. Aqueles que não creem em Cristo Jesus não são filhos de Deus. Estão no caminho de perdição. João 3, 16 em diante. A gente só pensa de que Deus amou. A gente para no 16, ok. Então ele continua ali. Então é só por esse motivo. E olha que interessante ainda mais, o verso 13.
os quais não nasceram de linhagem humana, nem de desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somente através de Deus, somente através da graça de Deus derramada em Cristo Jesus, é que nós podemos nos tornar parte da família dele. Nos ter a prerrogativa de ser chamados filhos de Deus. Somos adotados por Cristo, pela suficiência de Cristo, pela obra de Cristo ali na cruz. Não é da linhagem humana, não é da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E João ele termina essa passagem no verso 14 de forma brilhante, dizendo justamente isso, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é 100% Deus, ao mesmo tempo que ele é 100% homem. A sua divindade e a sua humanidade, elas não são parciais, elas são completas, elas são inteiras. Agora, não é mais necessário o tabernáculo do Antigo Testamento, onde era vista a glória de Deus, onde era vista a presença de Deus. A palavra habitou aqui, no grego, é justamente que Deus se tabernaculou entre o nosso povo. Ele veio na pessoa de Cristo. Nós vamos ver Colossenses falar, Colossenses 1:15, que Ele é a imagem de Deus. Cara, isso é fantástico. Nós podemos conhecer a Deus por meio de Cristo. Ele habitou entre os homens. Ele estava aqui. Ele comeu aqui. Ele andou aqui. Ele dormiu aqui. O nosso Senhor, o nosso Salvador, se fez presente em nosso meio. Hoje Ele se faz presente em nosso meio. Ele sabe disso, nós que somos cristãos, e o seu Espírito habita dentro de todo aquele que crê. Nós temos a presença de Deus dessa forma, mas naquele tempo, Deus andou entre os homens, na pessoa de Cristo. A glória de Deus, ela reside em Cristo Jesus. E Jesus, sendo a própria glória de Deus, como vai dizer Paulo, não se apegou a esse fato, se humilhou e veio na forma de servo sofredor, para morrer a nossa morte, para sofrer o nosso sofrimento, para nos libertar do cativeiro do pecado, para nos salvar, apesar da escuridão hostil, do mundo hostil em que nós vivemos. Jesus decide entrar nele e nos salvar. Isso é João 3,16. Maravilhoso. E você falando isso me fez pensar que a gente fala muito que tem até uma música do Eli Soares que fala: eu sou humano, eu só sei errar e tal. Só que eu acho que a proposta é nos tornar humanos novamente. Humanos como Jesus. Poder se relacionar com Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cara, a gente enxerga a humanidade. Vamos pensar assim, cara. Jesus foi o humano perfeito. Se nós formos levar isso para Gálatas, nós vamos ver que o único que poderia cumprir a lei de modo cabal é Jesus. Exatamente. Nascido de mulher sob a lei. Exatamente. Por quê? Porque nós éramos incapazes. A lei tem dois propósitos: mostrar a santidade e o alto padrão de santidade de Deus, e mostrar que nós, como seres humanos, somos incapazes de cumprir. Aquele que tropeça em um só ponto da lei, tropeça nele tudo. Se a gente parar para pensar nisso, Jesus veio para subir o nível, né? Porque antes de Jesus, você não podia olhar para a mulher do outro, cobiçar a mulher do outro, que isso já era... Não, calma, eu vou chegar lá. Você não podia olhar para a mulher do outro, que você já era um problema, assim. Quando Jesus vem, ele meio que eleva o padrão e fala assim: você não pode pensar na mulher do outro, que aí você já está pecando. Então, tipo assim, Jesus, ele meio que veio para mostrar que ser um ser humano, essa proposta de ser humano como ele só elevou o patamar, o nível, né? Que a gente está falando de santidade. Exato. A questão do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus vai trazer a interpretação da lei.
E aí tem a passagem que fala, se o teu inimigo te faz caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. Se o inimigo te bate numa face, dê a outra face. Cara, é muito doido isso, né? É algo que nós, em pecado, Mas eu tava citando isso porque a minha professora no seminário, ela uma vez falou que a proposta, na verdade, é a gente se tornar humano de verdade novamente, sabe? É deixar esse jargão de, eu sou ser humano, eu falho mesmo e tal, pra na verdade entender que ser um ser humano de verdade é ser como Jesus. Exato, mas por que a gente usa essa desculpa de que eu sou ser humano? Porque a gente quer criar o nosso próprio padrão, a gente quer andar de acordo com as nossas próprias normas, com as nossas próprias leis. Então, se eu errar aqui, a lei é minha, não tem problema. A gente quer criar a média ali, até onde a gente pode ir ou não, né? Exato, parece que a gente quer fazer com que Deus se encaixe nas nossas vontades e não nós nos encaixarmos na vontade. Exatamente. Então acho que deu pra gente ter uma ideia aqui, né? Um panorama desses versículos, né? E aí eu queria ir pro próximo quadro aqui, que é o amém ou não amém. Mano, o seguinte, eu tenho o hábito de, às vezes, eu tô com os meninos, os adolescentes e tal, e tem gente que fala assim, achou o capítulo aí, amém, eu geralmente falo amém ou não amém. Então eu trouxe isso pra cá, eu vou citar aqui alguns casos, eu quero que você fale se é amém ou não amém. Como eu falei no último vídeo com o Thiago aqui, é uma cópia do Tira o Chapéu do Raul Gil. Não sei se é da sua época. É da minha época. Pega seu banquinho. Isso! Então, tira o seu chapéu. Mas aqui é o amém ou não amém. Vamos lá. O primeiro aqui, mano. Amém ou não amém pro irmão que acha que ele não precisa estudar a Bíblia? Não, amém. Misericórdia, gente. É misericórdia, né? Poxa, 1º ou 2 Pedro vai falar que todas as palavras que nós precisamos saber para dar uma vida digna diante do Senhor foram nos reveladas, está na Bíblia. Não tem como ser cristão e não ter relacionamento com a Bíblia. Pelo amor de Deus, não dá. Não amém total. Não amém total, muito bom, mano. Segundo aqui, mano, amém ou não amém para quem acha que missões é só lá na África? Misericórdia. Não amém também, não amém. Misericórdia é com os nossos parentes. Misericórdia, olha aí já. Missões é com os nossos parentes que não são convertidos, com os nossos amigos que não são convertidos. Missões onde a gente está, né, onde a gente está inserido. É muito falho isso, porque a gente pensa que para fazer missões a gente tem que sair do país, tem que ir para outro estado, sendo que tem um monte de gente para ser alcançada na nossa própria cidade, na nossa família. Na nossa casa, dentro das nossas casas, e a gente pensa lá fora. Não amém mesmo. Não amém. Essa aqui eu pensei muito em você, cara. Amém ou não amém? Pra quem não gosta das músicas clássicas da igreja, das músicas antigas, daquelas músicas Ademar de Campos, Asaf Borba, Diante do HCC. HCC, exatamente. Cara, eu tenho uma luta lá na igreja que eu brinco com o pessoal do louvor, eu falo, poxa gente, por mim vocês cantariam o inário do cantor cristão todos os cultos, porque cara, é muito belo. Eu falo, você vê a igreja louvando, a capela, e você pensa, poxa, isso é o corpo de Cristo, a gente vai estar reunindo, isso é belo demais. Pra mim é não, velho. Eu sou suspeito, cara, porque todas as vezes que eu vou fazer louvor aqui na igreja, todo mundo já sabe que eu vou desenterrar uns negócios lá do fundo do poço, lá, bem isso mesmo. Eu sei que a gente compartilha mais ou menos da mesma ideia. O pessoal fala que eu sou um novo como de velho. As músicas são todas antigas. Então, mano, eu tava te falando, porque eu e a Bianca, a gente tava comentando esses dias, brincando, que a gente é, tipo, os líderes de jovens com a cabeça mais velha possível, assim, fala de música, os meninos vêm com as músicas assim que eu nunca ouvi na vida. E aí, tipo assim, eu falo, não, gente, vamos cantar lá Clame ao Senhor, vamos, né? Vamos, tipo assim, vamos nas mais antigas lá, mas eu sou assim também, cara. Eu sou das mais antigas, entendi.
Sou fã. Mano, o último aqui desse quadro nosso aqui, amém ou não amém? Amém ou não amém? Para aquele liderado, aquela ovelha, chato entre aspas, que fica sempre no pé, mas para aprender mais sobre a Bíblia. Amém. Glória a Deus por isso. É muito bom, cara. Quando você tem liderado, que você vê que tá com sede, né, da palavra. Você instiga, você mostra as escrituras e parece que as escrituras vai saltando aos olhos da pessoa e aí ela se maravilha com o que a própria palavra revela de Cristo e dela mesmo, né? Cara, é fantástico. Meu Deus, manda aqui, Deus, que eu tô sentindo falta aqui nos liderados. Não. Brincadeira. Amém, cara, amém. Então, pra gente finalizar aqui, mano, eu vou jogar umas perguntas aqui pra você. E aí você tem que mandar a primeira coisa que vem na cabeça aí. Nada comprometedor não, pode ficar tranquilo, tá? Nada de polêmica. Nada. Esse quadro aqui é o Pensa Rápido, beleza? Então vamos no primeiro aqui, mano. Seu pregador preferido? Meu pastor. Não, calma. Pastor Joel, tô sentindo... Calma, vou explicar. Aqui, hein? Eu tenho uma linha de que a gente precisa valorizar os nossos pastores locais. Com certeza, mano. Então, meu pastor preferido. Isso foi falado num vídeo aqui com o Thiago e a gente falou exatamente. Mas um pastor mais renomado, conhecido. Mais renomado? Cara, eu gosto de vários. Eu tenho muito feeling assim de apreciação pelo Jonas Madureira, acho fantástico. Wilson Forte, acho ele também muito bom. O Tio Nico, né? Sem dúvida. Esses são assim alguns que têm me influenciado. Cara, um que eu sempre cito é o Hernando Dias Lopes. Cara, ele é fantástico. Cara, como eu amo a pregação desse cara, velho. Meu Deus, gosto. Com um pezinho presbiteriano, né? Ah, é. Então... Não, mas o Nico não, né? O não, Nico... eu com o pezinho presbiteriano. Ah, ok, né? achei que você falou o Hernando. Eu com o pezinho presbiteriano. Não, é legal. O Hernandes, ele é fantástico. Nossa, eu converso muito com a minha sogra. Minha sogra, ela gosta muito dele. Eu fui a uma conferência em São Paulo há uns 3 anos, eu acho. E ele pregou, cara, nossa, mas foi muito bom. Cara, é um homem muito usado por Deus. Fantástico. Ele é fora de série, né? Mano, seu personagem bíblico preferido? Paulo. Sou suspeito. Eu creio que por tudo aquilo que ele passou, quem acha não tem certeza de nada, mas Paulo ele era muito convicto daquilo que ele queria. Ele é um exemplo para nós hoje. Principalmente no mundo que nós estávamos falando da hostilidade. O cara que falava e fazia, né? Exato. Paulo. Seu livro da Bíblia preferido? Meu livro da Bíblia preferido? Eu sou muito suspeito em falar, mas Efésios. Cara, é o meu também, cara. É mesmo? É o meu também. Eu amo Efésios, velho. A forma como ele começa, como ele termina ali, mostrando que nós somos abençoados em Cristo com todas as bênçãos das regiões celestiais, que vai acabar mostrando as regiões celestiais ali, na questão da família também, igreja. É isso, fantástico. Eu acho que é muito, ao mesmo tempo que você falou, é muito espiritual, mas é muito prático, é muito do nosso dia, né? Cara, é o meu preferido também. Cara, a gente tá sentindo uma sintonia aqui, pô. Mano, a sua música preferida? Música preferida? Nossa, eu sou muito ruim de música. Sara, minha noiva, pode falar que eu sou terrível com a música. Mas uma que eu tenho escutado recentemente bastante com ela também é Promessas, né? É o Promises do Maverick, mas Promessas do dia a gente tem escutado bastante. Não conheço. É nova, tá vendo? Não cara, e pra quem julgou, né? Quem julgou aí, ó. Cara, um livro. Teologia ou sem ser de teologia? Cara, de teologia, um livro que me marcou muito nas minhas leituras é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, da Bertrand Russell. Sem ser de teologia, a trilogia do Harry Potter. Mano! Ganhei legal. edição de 20 anos especial da minha digníssima. Caramba, Sarinha fez a boa aí, cara. Muito bom. Fez a boa. Muito bom. Seu versículo preferido? Tenho 2, cara. 1 Coríntios 10, 31.
quer mais, quer mais, faça tudo para a glória de Deus. E Colossenses 2,17. Quer em ação, quer por palavras, fazer tudo para a glória de Deus. Basicamente o que nós conversamos aqui. Você é crente, Eu não cara. sou a última bolachinha do pacote não, pra me achar. Eu sempre preciso lembrar do meu lugar. Eu sou aqui, vim aqui para servir aquele que é Senhor, aquele que é Salvador, que é aquele que é Rei. Então, os dois, pra mim, são os dois versículos de vida. E, mano, pra acabar, queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, de tudo isso que a gente falou aqui, o que você pode deixar talvez aí de principal assim pra galera que tá escutando a gente. Cara, um conselho que eu ouvi muito lá no seminário é beba de fontes saudáveis e de pessoas que estão dispostas a ensinar a palavra de Deus. Se nós como jovens, soubermos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de aprender a palavra dele com pessoas maduras na fé, questão do discipulado mesmo, vida na vida, poder compartilhar, tirar dúvida, incentivar a hora que cair, precisa ajustar aqui, não tá legal, acho que isso seria essencial. De tudo que a gente falou, a gente sempre tem esse princípio lá na igreja também, veio lá no seminário, o pastor também compartilha da mesma linha, é a grande ideia, cara. É a grande ideia de tudo que nós falamos aqui é que Cristo é a palavra de Deus, que se fez homem, encarnou para morrer no nosso lugar. A gente creia nisso, e crendo nele, nós somos salvos, somos perdoados dos nossos pecados e religados a Deus novamente. Demais, cara. Demais, assim, queria te agradecer, mano, pelo papo, assim, eu acho que foi esclarecedor, foi divertido. Espero que a gente tenha a oportunidade de falar, conversar mais, e eu acho que a gente vai ter mais oportunidades aí para trocar mais ideia. Agradecer, mano, a sua igreja, a primeira igreja batista de Monte Alto, pastor Joel, por ter liberado aí o Iago, né, para estar aqui com a gente. Agradecer a Sarinha também que tá ali do outro lado, obrigado. Foi uma honra, cara, foi uma honra estar com você, aprender com você, e eu espero do fundo do meu coração que seja só a primeira de muitas que a gente vai ter pela frente. Glória a Deus por isso. Agradeço demais o convite de vocês, terem abrido as portas, a oportunidade. Deus continue abençoando de fato o ministério de vocês, a igreja de vocês, os jovens de vocês, para que nós sejamos como Cristo falou. Salve Deus nesse mundo. Amém. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para vocês que estão até aqui com a gente. Muito, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham sido tão abençoados como eu fui. E é só o começo de grandes coisas que a gente vai falar aqui durante todo o mês. Mais uma vez, dá o joinha aqui embaixo. Se você não se inscreveu ainda, não dá bobeira, se inscreva no canal aí, porque durante esse mês a gente vai falar muito sobre esse tema e nós temos preparado grandes coisas para vocês, tá bom? Mas a pergunta final é sempre a mesma. E aí, tá ligado?